Ser rebaixado para um time grande é quase o fundo do poço, mas para o Corinthians foi o combustível para chegar ao topo do mundo. Em cerca de 4 anos, o Corinthians conseguiu sair de uma queda, se reestruturar, contratar o maior 9 da história e conseguir conquistar o Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e o Mundial de Clubes. Mas para isso teve que se reinventar no caminho. Bom, meu nome é Josias e hoje essa história eu te conto. Após um rebaixamento em 2007, o ano de 2008 prometia ser bem mais pé no chão para o Corinthians. Um time sem superestrelas e que prometia ser um time muito mais raçudo do que qualquer outra coisa. Era um ano de redenção, de reconstrução e mostrar que era grande mesmo na adversidade. O objetivo era claro, voltar para a elite. E o time era bem condizente com a Série B. Tinha na zaga o Chicão, o zagueiro artilheiro, mortal nas bolas paradas, Dentinho, o moleque da base que virou xodó da torcida, Moraes e Christian, que botavam fogo no meio campo, Douglas, o camisa 10 clássico, e Mano Menezes como técnico. Ele que ajeitou muito bem aquele time naquela Série B, fazendo uma bela campanha. Claro que tiveram jogos sofridos, derrotas em casa, mas de certa forma todo o campeonato foi bem tranquilo para o Corinthians, que conseguiu ser campeão com tranquilidade, mostrando seu favoritismo na Série B. E em 2008 o Timão também disputou a Copa do Brasil, e ali as coisas foram ficando ainda mais interessantes. O time foi avançando as fases, pegando adversários mais difíceis e conseguiu mostrar um futebol solto e bem competitivo. E a torcida estava muito empolgada porque aquilo ali era um atalho para a Libertadores do ano seguinte. Sendo assim, o time chegou até a final contra o Sport. No primeiro jogo, em casa, venceu por 3-1. A torcida já estava praticamente em festa, sendo um time amplamente favorito e com uma larga vantagem para o segundo jogo. Porém, no jogo de volta, o Sport conseguiu vencer por 2-0 e conseguiu ser campeão graças ao gol qualificado, o gol fora de casa, aquele único gol que foi feito no Pacaembu. Sendo assim, o título ficou no Nordeste e a equipe paulista voltou para casa de mãos abanando. Aquela temporada até que não foi tão ruim, porque saiu com aquele título brasileiro da Série B de forma irretocável com 85 pontos e garantindo o acesso já com 6 rodadas de antecedência. E depois de ir ao inferno e voltar, o time queria vir muito forte para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. E como uma bomba no noticiário do futebol, o Corinthians anunciou Ronaldo Fenômeno, uma das maiores contratações do futebol brasileiro de todos os tempos. Ele que viria mudar a história do clube. Ronaldo, desde que tinha voltado da Europa, estava treinando no Flamengo, time de coração dele. Porém, ele ficou meses treinando lá e não recebeu nenhuma proposta do time carioca. Corinthians, muito esperto, deu o chapéu no clube e conseguiu a contratação do Ronaldo Fenômeno, o maior 9 da história. E o seu primeiro gol foi logo num clássico, contra o Palmeiras. De um cruzamento que veio do escanteio, ele conseguiu cabecear no meio dos zagueiros e fez o seu primeiro gol com a camisa do Timão. Com direito àquele momento icônico que ele vai comemorar com a torcida no alambrado e a grade cai com tudo. Realmente, o Fenômeno já chegou fazendo história. E o elenco do Mano Menezes agora em 2009 já estava um pouco mais encorpado. Contava, por exemplo, com o Jorge Henrique no ataque ajudando ali o setor ofensivo. O time no Paulistão foi bem e chegou até as finais contra o Santos. O Santos de Neymar e Ganso, porém eles ainda não eram os monstros que viriam a ser nos próximos anos. O primeiro jogo no Pacaembu foi um show do Corinthians. Ronaldo Fenômeno fez 2 gols, sendo o terceiro um golaço de cavadinha, que até hoje o Fábio Costa está tendo pesadelo com aquele gol. Depois do título do Paulista, o foco foi total para a Copa do Brasil. Afinal, ainda estava recente aquele trauma contra o Sport na final. E agora tinha o Fenômeno para ajudar. E ele jogou muito naquela campanha de Copa do Brasil. No primeiro jogo da final, 2-0 no Pacaembu, com direito a esse golaço do Ronaldo Fenômeno. No segundo jogo, 2-2, um empate que garantia o título lá em Porto Alegre para o Corinthians. Mais um caneco levantado e principalmente uma reestruturação que estava indo a todo vapor depois de uma recente queda da Série B. No Brasileirão o time ficou em 10º, uma campanha regular, porém já estava de ótimo tamanho, porque com o título da Copa do Brasil, o time ia à Libertadores do ano seguinte. Com um elenco muito forte, liderados pelo Ronaldo Fenômeno e com o time base do Mano Menezes, aquele ano de 2010 poderia ser o ano para quebrar o tabu, ser campeão da Libertadores pela primeira vez e coroar o centenário do clube. O clube agora contava com o lateral esquerdo Roberto Carlos, uma contratação gigante, vindo da Europa e com certeza deixando o time ainda mais forte. O time também contava com Elias e Jusilei no meio, e no ataque Dentinho e Jorge Henrique faziam a frente. No papel, aquele elenco era um timaço,
mas ainda assim o time caiu na semifinal para o modesto Santo André, o que ligava um alerta no Parque São Jorge. Na fase de grupos da Libertadores, o time passou bem e prometeu muito para a sequência do campeonato. E o adversário das oitavas era nada menos do que o Flamengo de Adriano e Wagner Love, o Império do Amor. Aquele jogo prometia muito, o Imperador de um lado contra Ronaldo Fenômeno. No primeiro jogo, o Corinthians conseguiu vencer por 2-1 no Pacaembu. No jogo da volta, no Maracanã, com gol de pênalti, Adriano fez 1-0. Esse 1-0 eliminou o Corinthians, porque ainda existia o gol qualificado. E esse foi um golpe duríssimo para o Corinthians, porque no ano do seu centenário esperava-se muito mais. E o time ficou apenas nas oitavas da Libertadores. E na Copa do Brasil, o time também não foi bem. Caiu cedo, nas quartas, pelo Vitória, um resultado que não era esperado, mostrando que o time ainda não conseguia se encontrar nos campeonatos de mata-mata. Com essas 3 eliminações dolorosas, o foco total foi o brasileiro, e o time conseguiu mostrar um futebol mais consistente. O Mano Menezes conseguiu ajeitar aquele time e disputou até as últimas rodadas, porém o Fluminense conseguiu se destacar mais e levou aquele título. Ainda assim, o clube conseguiu ficar em terceiro e classificado para a próxima Libertadores. O ano de 2011 começou com o time disputando a pré-Libertadores. O adversário, o Deportivo Tolima, um clube com pouca relevância no futebol sul-americano, e o Corinthians era amplamente favorito. No primeiro jogo, fora de casa, 0-0, o que levava a decisão para o Pacaembu. A torcida sim esperava uma festa, afinal era um time visitante sendo bem mais fraco do que o Corinthians, o que não aconteceu, porque o Corinthians jogou muito mal aquela partida, fez diversos erros e acabou tomando 2 gols bobos, sendo assim um dos maiores vexames da história do Corinthians recente. A eliminação para o Deportivo Tolima até hoje assombra muitos corintianos. E aquela eliminação foi o estopim. Ronaldo, já sofrendo com muitas dores físicas, se viu pressionado demais pela torcida e resolveu se aposentar. Agora o Timão se via órfão do seu maior ídolo recente, aquele que ajudou tanto o time em momentos difíceis. O time passava por uma turbulência muito grande e até Mano Menezes estava muito pressionado. E depois de tudo isso, o Paulistão e Copa do Brasil viraram laboratórios de teste para o técnico Mano Menezes. O time já sofria com as saídas de Elias para o Atlético de Madrid, Bruno César, e contou com outros reforços, como Edson, Emerson Sheik, Fábio Santos e Alex. O time tinha uma cara nova, porém caiu cedo na Copa do Brasil e chegou até as semifinais, caindo para o Santos no Paulista. Depois de um primeiro semestre de terra arrasada, Mano Menezes saiu do Corinthians para assumir a seleção brasileira. Chegando para substituí-lo, chegou o Tite, e ele começou a ajustar aquele time. Ele fez uma defesa muito mais sólida e começou a colocar a sua cara no elenco. Ele, que é conhecido como um jogo mais simples e muito forte defensivamente, começou a fazer um time muito consistente no Campeonato Brasileiro. A briga pelo título foi intensa, principalmente com São Paulo, Botafogo, Fluminense, mas o principal era o Vasco, que estava sempre na cola do time. Nas últimas rodadas, era importantíssimo continuar vencendo para continuar dependendo só de si nas últimas rodadas. E na 36ª rodada, contra o Atlético Mineiro, o time estava perdendo de 1-0, até que entrou Adriano Imperador. Ele mesmo, que tinha sido contratado meses antes e ainda não tinha conseguido jogar com regularidade. Ele entrou, fez o gol do empate e depois Edson deu a vitória ao Corinthians, fazendo com que o Corinthians continuasse em primeiro e dependendo só de si nas últimas 2 rodadas. Chegando já na última rodada, com a vantagem de estar em primeiro e dependendo só de uma vitória, o Corinthians enfrentava o Palmeiras na derradeira rodada, que ainda era naquele formato de clássicos por todo o Brasil. Sendo assim, o Vasco pegava o Flamengo e o Corinthians pegava o Palmeiras. Ambos os jogos terminaram empatados, 1-1 no jogo do Rio e 0-0 para os paulistas. Contudo, continuando igual, o Corinthians conseguiu ficar com o título brasileiro de 2011. Assim, o Tite se sagrou campeão pela primeira vez com o Corinthians, e já formando um elenco que viria a ser a base do ano seguinte, com Ralf, Paulinho, Alex, Danilo, Chicão e Leandro Castan na zaga. Aquele elenco era muito forte e estava se encorpando ainda mais. No Paulista de 2012, aquilo ali foi praticamente um treino de luxo para a Libertadores, que agora contava com Cássio no gol e futuramente, no meio do ano, chegaria Paulo Guerreiro no elenco. E com isso chegou até as semifinais do Campeonato Paulista, porém perdeu para o Santos de Neymar, que desfilava em solo brasileiro naquela época. A queda nem abalou tanto o time, porque o foco era outro, era a Libertadores. Na fase de grupos, o time não deu show, porém passou de forma muito sólida para as oitavas. Nas oitavas, com 0-0 contra o Emelec no primeiro jogo e um 3-0 em casa, o time foi avançando para as quartas de final. Nas quartas de finais, o grande desafio, o Vasco, aquele time que tinha sido uma pedra no sapato no Campeonato Brasileiro anterior. Após um 0-0 no Rio de Janeiro, a decisão de novo viria para o Pacaembu. O clima era de guerra, duas equipes extremamente fortes do cenário sul-americano.
até que Diego Souza consegue ficar cara a cara com o Cássio. Ele faz simplesmente um milagre extraordinário. Até hoje, ninguém sabe como é que o Diego Souza conseguiu perder aquele gol e como o Cássio conseguiu buscar na pontinha dos dedos. Logo depois, Paulinho subiu de cabeça e fez 1 a 0. 1 a 0 que precisava para passar para a semifinal. E ali já estava claro, aquela Libertadores estava predestinada ao bando de loucos. Na semifinal seria ainda mais difícil, simplesmente Santos de Neymar e Ganso no seu auge. O time que era favorito para ser campeão, afinal vinha do título de 2011, estava com certeza com um elenco recheado de bons jogadores e tinha Neymar. Ainda assim, na Vila Belmiro, jogando fora de casa, Emerson Sheik acerta um chutaço na gaveta, colocando o time em vantagem para o jogo da volta. No Pacaembu, o time conseguiu um empate de 1 a 1 e selava assim a sua classificação para a final, e com sua defesa parando o Neymar, uma tarefa quase impossível naquele tempo. Mas Tite, sempre organizado defensivamente, conseguiu fazer o trabalho sujo e segurar aquele timaço do Santos. E na grande final, o adversário foi o time mais cascudo da Libertadores, o Boca Juniors, e logo no primeiro jogo teve que encarar uma Bombonera lotada. O jogo foi uma guerra, disputada palmo a palmo a cada minuto. E no segundo tempo, Tite colocou o Romarinho para dar aquele gás final e tentar colocar um pouco mais de velocidade no ataque. E depois de uma bola enfiada para ele de cavadinha conseguiu calar a Bombonera. Simplesmente o resultado perfeito para um primeiro jogo de final de Libertadores. E no segundo jogo, a torcida mais fiel estava com um misto de nervosismo e confiança, mas mesmo assim estava ali para empurrar o seu time. O primeiro gol foi de Emerson Sheik, após um oportunismo do jogador na área, conseguiu botar a bola para dentro. O segundo foi mágico, uma grande arrancada de Emerson Sheik, que na frente do goleiro só tirou dele e pôde comemorar tranquilamente, porque ali o time se sagrava campeão da Libertadores da América. A torcida mais fiel nem acreditava. Tinha chegado aquele momento. O título inédito da Libertadores finalmente tinha chegado na galeria do Timão. Após esse momento épico, com certeza o Brasileirão foi só usado como um treino para chegar ao Mundial muito bem. E a torcida com certeza comprou essa ideia. Milhares de corintianos invadiram o Japão para poder acompanhar de perto e empurrar o seu clube no Mundial de Clubes. E em dezembro de 2012, o time disputava a semifinal contra o Al Ahly pelo Mundial. Porém, com uma bola alçada na área, Paulo Guerreiro fez de cabeça, colocando o time na final, contra o poderoso Chelsea, campeão da Champions League. Os europeus ainda não tinham entendido o que eles poderiam esperar, e se depararam com o Corinthians muito aguerrido, brigando por cada palmo de campo. O Chelsea tentava de tudo, atacava de todas as formas, porém parava na muralha corintiana. Cássio fez uma partida impecável, uma das maiores atuações de um goleiro brasileiro em mundiais. Mas o 0 a 0 permanecia, isso até aos 24 minutos do segundo tempo, onde uma bola alçada na área resvalou na trave após uma cabeçada de Guerreiro e entrou para o fundo das redes. Aquele gol que selava o Corinthians como campeão do mundo, o número 1 no topo do futebol, vencendo o campeão europeu e assim se sagrou bicampeão mundial. E ali, olhando para 4 anos atrás, onde tinha visto o fundo do poço de perto, aquela torcida, aquela fiel torcida poderia gritar seu famoso "Vai Corinthians!".